1 Pedro. Pretendo, com a graça de Deus, continuar a segunda carta, segunda epístola do apóstolo Pedro, mas hoje eu vou pregar um sermão antes de assim entrarmos nessa segunda carta. Capítulo 8 de Mateus, versículo 11 e 12, que nos diz assim: ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Continue com sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus soberano, Pai que conhece cada um dos corações aqui presente, Pai, o Senhor sabe, sonda e conhece cada um de nós, Pai, do que necessitamos, do que precisamos, a intenção, o motivo pela qual viemos aqui essa noite, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos, Pai, que o Senhor fale conosco tremendamente por meio da Tua palavra. E eu te rogo, Pai, como pecador que sou, confiado tão somente na Tua graça, que o Senhor fale conosco, que o Senhor me use com misericórdia, com graça, para que assim, Senhor, nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Faz o Teu reino, Senhor, avançar essa noite, e glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Então, nessa noite, irmãos, eu pretendo expor esses dois versículos, que existe aqui uma promessa gloriosa de Cristo, mas que existe também, a nossa segunda parte do texto, um alerta, uma exposição clara daquilo que será a realidade do inferno. Então, o tema basicamente hoje do sermão é a respeito do céu e também do inferno. Então, eu terei que expressar também algumas coisas severas relativas ao fim dos homens, ao que de fato aqueles que desobedecem a Deus receberão como castigo e punição pelo seu pecado eterno. A gente percebe que em nossos dias a doutrina do inferno ela se tornou um pouco esquecida, tanto como que a doutrina do céu, que são assuntos pertinentes e de suma importância para a nossa fé. Muitas pessoas dificilmente, eu acho que até muitos de vocês aqui nunca ouviram falar a respeito de uma pregação inteira só sobre o céu ou sobre o inferno. E aqui Jesus Cristo, instruindo os seus discípulos e também falando contra aquilo que os fariseus se intitulavam, porém fazia menção de filhos do reino, fazendo a menção de que a dispensação do Evangelho agora não se dava ao povo judeu, por serem eles naturalmente filhos de Abraão, mas que aqueles que agora faziam parte do reino de Deus, e com a dispensação do Evangelho, na visão neotestamentária, por meio de Cristo Jesus e da sua vida neste mundo, se estendia a todas as nações, a todos os gentios também, a todos aqueles que ainda iriam crer. Então essa noite eu quero que você preste muito bem atenção a essa mensagem. Eu suplico a vocês nessa noite, por amor à própria alma de vocês, que discernam o que é correto e o que não é, e que comprovem mediante aquilo que será pregado essa noite, se é verdade de Deus ou se não é. Se eu aqui pregar esse texto de forma correta, de forma bíblica, de fato Deus demandará disso de nós no último dia. E se eu estou distorcendo a verdade de Deus, eu serei considerado um falso profeta naquele último dia. Mas se eu estou expondo a palavra de Deus fielmente, como de fato ela é, eu suplico a vocês, por amor à alma de vocês, que não rejeitem a mensagem do Senhor. Pois quando a palavra de Deus é aberta e pregada com fidelidade, o grandioso Deus, o juiz de toda a terra, dos céus, Ele irá julgar cada um de nós. Paulo diz no capítulo 12 que pelos desígnios do nosso coração, Ele há de julgar cada um de nós, ou seja, as intenções do nosso coração. Então esse texto que eu escolhi, ele nos ensina basicamente duas partes. A primeira é muito agradável para mim e para todos nós, e me dá grande prazer e alegria e muita satisfação em saber que somos filhos de Deus e que um dia iremos herdar o céu e que um dia seremos herdeiros eternamente
daquela glória que está preparada para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Mas a sua segunda parte também, ela é terrível e mostra a condição daqueles que desprezam essas verdades eternas, daqueles que se permanecem em oposição a Deus, mas que ambas, uma por ser maravilhosa, aprazível, alegre, ela deve ser pregada, e outra também por ser terrível, também deve ser pregada. Então tomemos a primeira parte do texto, onde Jesus diz, no versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Para minha mente, irmãos, uma das melhores visões do céu é que ele é uma terra de repouso. É muito comum para nós que trabalhamos hoje, um dia árduo de trabalho, às vezes fisicamente ou mentalmente, todos nós procuramos um repouso, um descanso e queremos de fato descansar. E às vezes você, por ser afadigado do trabalho árduo, chega em casa, às vezes deita no sofá, numa rede, e de fato o seu corpo pede descanso, ele pede repouso. Mas a gente percebe que o repouso do hoje, terreno nosso, ele não consegue satisfazer plenamente, descansar de fato, até o nosso corpo físico. Que logo mais, não muito demorado, a gente tem que continuar novamente aquela tarefa árdua para se mantermos e termos o pão para os nossos familiares e para a nossa família. Então, quando se fala de céu, fala-se também de repouso, daquele repouso eterno de Deus, o descanso eterno que Deus preparou para os seus santos, para aqueles que creram em Cristo e que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus de forma incondicional. E notem que nós também, por céu ser mostrado como lugar de repouso, e na nossa mente ter essa ideia, é maravilhoso, é bom saber disso. Notem também que o texto fala de companhias que teremos lá. Nós percebemos que muitas pessoas têm uma ideia errônea acerca do céu. As pessoas acham que o céu você vai ficar sentado numa nuvenzinha com uma harpazinha cantando ali um hino até passar a eternidade. Quanto que não é bem assim? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, e ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar ao homem. Se o apóstolo Paulo, com palavras humanas, quisesse expressar o que ele viu no terceiro céu, ele não conseguiria descrever com palavras aquilo que ele viu naquele lugar. Ou seja, nós entendemos mediante as Escrituras que existem praticamente 3 céus. Existe o primeiro céu, que é a atmosfera, a atmosfera aqui da Terra onde a gente consegue enxergar. Existe o segundo céu, que são as galáxias, os planetas, né? Existe o terceiro céu onde Deus habita. E foi esse a qual Paulo foi arrebatado e teve ali na presença do Senhor, no trono de Deus. E ouviu e viu coisas indizíveis, coisas impronunciáveis. Você pode imaginar aí na sua mente, desfrutar aí dos seus pensamentos, imaginar a paisagem mais linda, uma praia que tem a água mais cristalina, mais limpa, os pássaros voando, os pássaros cantando aqueles cânticos belos. O céu nem se compara a isso que você imaginou. O céu vai muito além. É tanto que Apocalipse, quando vai fazer menção da cidade celestial, ele usa metáforas e figuras como ouro, como a sua rua é completamente de ouro, de jaspe, de pedras preciosas. E de fato o céu é comparado a essa beleza exuberante, a qual a nossa mente, que é atrofiada pelo pecado, não consegue mensurar, captar o que de fato é o céu, essa habitação de Deus que nós, os eleitos, aqueles que creram em Cristo, que foram chamados pela graça do Senhor, habitarão para todo sempre. É interessante, irmãos, que nós, muitos, por não descansar nessa verdade, muitos têm se tornado tão terrenos, muitos, por amar tanto o seu trabalho aqui, por amar tanto as coisas daqui, por se esforçar tanto por aqui, por querer ter aqui, muitos estão armando as suas tendas aqui nessa terra, nesse mundo. E a figura que é dada ao povo de Deus em todas as Escrituras, tomando em especial o povo de Israel, que eram peregrinos, é exatamente essa, de peregrinos e forasteiros em terras estranhas. E literalmente o povo de Deus é denominado dessa forma. Eu e você precisamos entender que a nossa casa não é aqui nesse mundo. Você precisa entender que o céu não
Muitos estão armando as suas tendas nesse mundo, construindo casas, mansões, riquezas, construindo coisas neste mundo, labutando, vivendo uma vida árdua, sem descanso, de segunda a segunda, para ter aqui, para obter somente aqui. E Jesus fala que nós precisamos ajuntar tesouro no reino dos céus. E é onde de fato o nosso coração, porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Se o nosso coração está preso às coisas deste mundo, se o nosso coração almeja literalmente, incansavelmente as coisas deste mundo, há uma grande possibilidade de você não fazer parte, sentir desejo de fazer parte daquelas mansões celestiais. Porque para muitos o mundo, e quem se sente bem no mundo, é algo até estranho, porque a gente percebe que quem domina o mundo, esse sistema pecaminoso, os prazeres, as condições, quem governa sobre tudo isso é o príncipe deste século. Paulo diz que é Satanás, o diabo. E a gente percebe na tentação de Jesus no capítulo 4, que ele mostra para Jesus ali todo o reino e a glória desse mundo, para tentar de alguma forma fazer com que Jesus caia em pecado, tentar o Senhor. E de fato muitos têm sido ludibriados, enganados, têm se deixado levar por essas mandingas que o diabo oferece, pelos prazeres do mundo, pelas coisas do mundo, que são totalmente contrários a Deus e a sua palavra. Mas vamos para o nosso texto, onde Jesus diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. O contexto aqui dessa passagem fala de um criado de um certo centurião, que ele foi até Jesus para que ele fosse curado. E Jesus, vamos até ele, não basta que o Senhor me diga uma palavra. E aqui o centurião, por ser gentil e expressar a sua fé em Cristo, sabendo ele também que tinha autoridade e que tinham pessoas sob a sua autoridade, ele reconhece o senhorio de Cristo. Pela fé ele reconhece que ele é o Messias, o vindo, aquele que era prometido por Deus ao povo de Israel. E ele, sendo gentil, não fazendo parte da comunidade de Israel, ele creu em Jesus. Ele teve fé em Jesus que o seu criado seria curado de fato, com uma única palavra que ele dissesse a ele. E de fato foi o que aconteceu. Então esse é o contexto dessa palavra. E tomando isso, Jesus, percebendo os fariseus, os saduceus, o povo judeu, que se gabavam por terem e por serem descendentes natural de Abraão, aqueles que tinham uma promessa de Deus, que foi dado a eles a lei de Deus, os oráculos de Deus, como Paulo diz, ele está aqui literalmente dando uma lição para eles e também para nós, dizendo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas, por usar o capítulo 7 de Mateus, o versículo 13 e 14, onde diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, muitos têm uma visão estreita, pequena do céu, e chegam a dizer que não haverá tanta gente assim lá. Eu não consigo crer dessa forma. Apocalipse diz que foi visto miríades, milhares de milhares, ou seja, incontável multidão dos santos, daqueles que estarão lá naquele grande dia. Então, quando Jesus fala da porta estreita, do caminho estreito, literalmente ele está falando de uma vida disciplinada, do discípulo que de fato segue, do discípulo que de fato está disposto a morrer por Cristo e a viver na contramão desse mundo. Mas eu não consigo usar essa passagem e fazer com que ela seja utilizada em relação àqueles que irão habitar ao céu, ou dizer que são poucos aqueles que veremos lá naquele grande dia. Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Jesus está dizendo aqui, mediante o testemunho daquele centurião que creu nele pela fé, por quem só por meio da sua palavra ele havia curado o seu criado. Ele está dizendo que muitos que não eram nem conhecidos, que nem faziam parte do povo de Israel, do povo judeu, aqueles a quem havia sido dado e direcionado as promessas de Deus, muitos virão do Oriente e do Ocidente, de lugares totalmente opostos do globo terrestre, que não tem nada a ver com o ocidental, com aquilo que vocês vivem hoje.
E de fato você vê que com a propagação do Evangelho, Jesus no capítulo 4, iniciando a sua pregação dizendo: arrependei-vos, pois, porque é chegado sobre vós o reino dos céus. A gente percebe no decorrer dos séculos a dispensação, a proclamação do Evangelho, o avanço do reino de Deus nesse mundo, a ponto de nos alcançarmos aqui no Brasil após tantos séculos. E de fato isso se cumpriu. Onde muitos viriam do Oriente e do Ocidente, fariam o quê? E tomaram lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Outra ideia torta acerca do céu que muitas pessoas têm é de que no céu nós não faremos nada, nós viveremos na ociosidade. É de que no céu será um lugar chato, será um lugar que não será prazeroso, bom de se viver. Muitos acham que não iremos fazer nada. Muitos acham que nós não iremos conhecer uns aos outros no céu. Pelo texto que lemos não diz isso. Diz que certamente esses que serão alcançados pelo Evangelho, pela salvação vicária, substitutiva de Cristo, eles tomarão lugares, eles se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E eu creio piamente que quando nos sentarmos naquele grande banquete, irmãos, onde não haverá mesas distribuídas para determinada classe, os clérigos, os leigos, os indoutos, os doutos, haverá uma mesa só para todos aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que foram comprados com o sangue de Cristo, e nós haveremos de conhecer uns aos outros, nós saberemos e conheceremos os nossos irmãos. Eu não consigo entender e ter essa concepção de que nós não nos conheceremos no céu. De fato nós nos conheceremos. Eu não paro para pensar no momento em que poderei sentar com o profeta Isaías e perguntá-lo por que no Antigo Testamento ele tanto falou sobre Jesus, mais do que todos os outros profetas. No ano 670, muito antes de Cristo, que dá detalhes maravilhosos acerca da sua obra. Nós poderemos sentar com o apóstolo Paulo e conversar com ele sem pressa, pois teremos uma eternidade para desfrutar na presença do Senhor. E o melhor de tudo, de ter esse lugar como repouso e descanso, a maior felicidade de um santo, de alguém que de fato está ansioso por assentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, é saber que de fato o pecado será extirpado de nós. É saber que de fato o nosso corpo mortal, ainda atrofiado pelo pecado, ele será revestido num corpo de glória, glorioso, como o do nosso Senhor. Porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Vocês já pararam para pensar isso, irmãos? A velhice, meus irmãos, não pode nos separar do amor de Deus. A velhice não pode nos separar daquilo que Deus preparou para nós. A doença, a enfermidade. Você já parou para pensar isso, minha irmã? Esse seu corpo hoje cansado, ele será transformado pelo poder do Espírito Santo. E você terá um corpo glorioso diante do Senhor. Todos nós. Onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais dores. Esse é o lugar onde os santos almejam estar. Por último, nós não queremos estar lá somente porque é bom, aprazível e que seremos tirar todos esses pesos de nós, mas porque o Cordeiro está lá, irmãos. Mas porque Cristo está lá. E o céu só é céu porque Cristo está lá. Se Cristo não estivesse no céu, ele não seria o céu, ele seria o inferno. O céu só é céu porque Cristo está lá. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está lá. O nosso melhor amigo está lá. E quantos de nós não almejamos, o nosso coração palpita para vermos a sua face, para contemplarmos e vermos como Ele é, estarmos com Ele para todo o sempre. Jesus está dizendo aqui de uma promessa, de que de fato muitos viriam de lugares desconhecidos. E eu não consigo conceber no texto somente de forma geográfica, falando da Rússia, da China, mas de pessoas distintas, de nações, de pessoas de cores de peles diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes. Todos serão reunidos por meio da proclamação do Evangelho.
e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Você já parou para meditar nisso? Que a nossa vida passageira, irmãos, essa vida logo irá passar, logo. E que a maior motivação do nosso coração deve ser essa, desse Deus gracioso, amoroso, que nos salvou, que nos chamou com a santa vocação. E o dia de nós o encontrarmos está chegando, está próximo. Ou por meio da morte, ou então por meio da sua segunda vinda, quando Ele voltar. Então essa esperança de fato deve inflamar o nosso coração. E eu rogo a você nessa noite, a você, meu irmão, na fé, porque eu creio, irmãos, que o céu também é a comunhão dos santos, e que nós reconheceremos uns aos outros ali. Nós nos reconheceremos. Por isso que é inconcebível crentes em uma comunidade cristã não suportar o outro, não querer ver o outro, porque o povo de Deus é marcado pela comunhão, pela perseverança no amor fraternal de uns para com os outros. Porque naquele grande dia, quando assentarmos naquele grande banquete no reino dos céus, não haverá distinção entre pessoas, entre ricos e pobres, mas caminharemos juntos, irmãos, livremente entre todos. Sentiremos que somos irmãos, sentaremos de fato com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que promessa gloriosa que temos! Você já imaginou pecadores e imaginar a nossa condição que éramos, de não merecermos nada da parte de Deus, e Ele nos adotar como filho, e além disso, nos dar uma promessa, uma herança eterna, incorruptível, que o pecado não pode entrar, que o homem não pode acessar, a corrupção humana não pode acessar, mas só os santos, só aqueles que tiveram suas vestimentas lavadas pelo sangue do Cordeiro, que receberam a justiça de Cristo, adentrarão naquele santo lugar e viverão para todo o sempre. Então, o grande e o pequeno, nós nos alimentaremos do mesmo alimento, estaremos juntos e não haverá entre nós distinção. Espero que essa verdade possa de fato fomentar o seu coração e de que você possa entender que essa breve vida, apesar de às vezes boas, por ter um salário bom, uma família boa, uma casa boa, um carro bom, isso não fará e nem suprirá os anseios da nossa alma. Isso nem se compara com aquilo que é o céu, a nossa eterna morada, onde moraremos para todo sempre com o Senhor. Mas temos aqui também, irmãos, a segunda parte do nosso texto, onde Jesus faz menção da dispensação do Evangelho no versículo 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E no versículo 12 ele diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas, serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá pranto, ali haverá choro e ranger de dentes. Na segunda parte, meu texto ele é de fato triste, lamentável, mas que é tanto uma verdade, assim como o céu deve ser pregado a respeito do céu, também deve ser pregado a respeito dessa verdade. Eu acho interessante um relato de Charles Spurgeon comentando esse texto. Ele fala que existem alguns pregadores que nunca mencionam nada sobre o inferno nas suas igrejas. E fala ainda que escutou de um ministro que uma certa vez disse no púlpito da sua congregação que se vocês não amam o Senhor Jesus Cristo, vocês serão enviados a esse lugar cujo nome não é cortês que eu menciono, para não fazer menção do inferno. E ele disse que a esse ministro não seria devido permitir que pregasse novamente, se era incapaz de usar palavras claras. Agora, se eu vejo palavras claras, era incapaz também de pregar a verdade de Deus ao povo de Deus. Porque, irmãos, se eu vejo que uma casa está pegando fogo diante de mim e tem pessoas lá dentro, vocês acham que eu vou falar assim para as pessoas? Parece que criou uma centelha e parece que vai dar uma combustão naquela casa e parece que ela vai explodir. Não, certamente nós gritaríamos: fogo, a casa está pegando fogo. E nós não faríamos isso, onde a própria palavra de Deus nos instiga que preguemos a realidade
daquele lugar de onde aqueles que permanecem na sua incredulidade, na sua rebeldia para com Deus e que não dão ouvidos ao Evangelho, permanecerão, onde Provérbios fala que para o homem muitos caminhos parecem ser bons, mas que no final são caminhos de morte, são caminhos que nos levam à morte eterna, à condenação eterna. Então, se eu vejo alguém indo para o abismo, para o inferno, na vida a qual ela leva, certamente o ministro fiel, ele clamará à sua congregação: cuidado, cuidado onde você tem ido, cuidado o caminho pelo qual você tem trilhado, cuidado, esse caminho certamente levará você para a morte. Isso é exatamente o que o versículo 12 nos diz, que ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino que Jesus está dizendo? Jesus tem em mente aqui os judeus, aqueles que se gabavam que eram descendentes de Abraão, que tinham a lei de Deus, a ponto de alguns fariseus afirmarem, irmãos, no primeiro século, que somente eles iam para o céu, que ninguém mais ia para o céu, por causa da santidade e da religiosidade dele. Então os filhos do reino, os judeus, descendentes de Abraão, segundo a carne, os quais pensavam que tinham direito natural aos privilégios do reino, pelo fato de serem descendentes de Abraão. Jesus está dizendo que não, os filhos do reino, vocês, os religiosos, que amam a tradição do homem, mas que o coração de vocês estão cheio de rapina, vocês irão para as trevas exteriores e experimentarão terrores do inferno, da condenação eterna, porque o coração de vocês ainda são rebeldes para com Deus, e vocês estão vivendo somente uma capa de religiosidade e hipocrisia. Então os filhos do reino, fazendo menção dos judeus, eles seriam lançados para fora, por rejeitarem o Messias, por rejeitarem o prometido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E quantos, irmãos, nós podemos trazer para nós? Os filhos do reino hoje, os filhos da aliança, os filhos dos crentes, que passam a vida inteira na igreja, mas que nunca assumem uma vida com Cristo, mas que nunca assumiram um compromisso verdadeiro com Cristo. Então você, jovem, cuidado, a fé do teu pai não pode te salvar, a fé da tua mãe não pode te levar para o céu. Você precisa crer em Cristo, a fé individual. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, porque senão vocês também serão lançados para as trevas exteriores, para o fogo eterno, onde aqueles que se amparam na religiosidade, que se amparam numa religião, numa denominação, numa determinada igreja, acham que poderão ir para o céu, quando que não. Isso não pode te salvar, isso não pode levar você para o céu, se você ainda não foi transformado pelo Evangelho de Cristo, se você ainda permanece em rebeldia, em desobediência para com Deus. Mas o que é o inferno? Para entendermos. E o que é essa descrição que Jesus faz aqui aos filhos do reino, que eles serão lançados para fora, nas trevas, e que ali haverá choro e ranger de dentes? Existem muitas metáforas na Bíblia em relação ao inferno. Você percebe que no Antigo Testamento é muito pouco falado sobre o inferno. E você vai perceber em toda a Bíblia, se você for ler e estudar sobre isso, que não foram os patriarcas, que não foram os profetas maiores que falaram do inferno, nem foram os apóstolos que falaram muito sobre o inferno. A pessoa que mais falou sobre o inferno foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o que mais falou. Mateus 10, versículo 28, ele vai dizer: não temais aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer, mas eu vos direi a quem vocês devem temer. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, tem sim poder para lançar a alma no inferno. A esse eu digo que vocês devem temer. Não só temer, como também tremer. O inferno, irmão, será o completo despejar da ira de Deus. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno não foi criado pelo diabo, e ele está lá, com tridente, perturbando as outras pessoas.
Satanás também será julgado e atormentado no inferno, porque a ira do Cordeiro está lá, a ira de Deus está lá. Como diz o Salmo 7, no versículo 11, que Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. E quando a Bíblia faz menção de que nós éramos por natureza filhos da ira, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, em Romanos capítulo 1, onde ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, Paulo está dizendo que o pecador ele é alvo, o pecador está na mira da ira de Deus continuamente, desse Deus que se ira todos os dias. Então o inferno não é a ausência de Deus, é a presença da justiça, da ira santa de Deus contra os pecadores impenitentes, contra aqueles que rejeitaram a Cristo e o Evangelho. E muitos irmãos, tristemente muitos que ouviram essa mensagem aterrorizante acerca do inferno, se lembraram naquele dia, no dia do juízo, das exortações, se lembrarão das advertências do Senhor quanto a esse lugar, advertência do Senhor quanto ao pecado, quanto à rebeldia contra Deus. Muitos só se lembrarão neste dia como na parábola do rico e do Lázaro, que o próprio Cristo diz, onde ele diz: Senhor, manda que pelo menos molhe a ponta do dedo e trisque minha língua, porque eu estou em chamas. Que molhe pelo menos. Ele achava que seria o tormento é tanto, que ele achou que se molhasse a ponta do dedo dele e colocasse na sua língua, iria refrescar ele, iria hidratar ele, quando que não? Então o próprio Jesus, o próprio Cristo, o Salvador bondoso, é o que mais nos adverte acerca desse lugar da ira santa de Deus contra aqueles que o desobedecem. Meus irmãos, não caem nesse papo de que após a morte muitos serão novamente reestruturados a uma nova vida, ou ressuscitarão e terão o corpo aqui novamente, como o Espiritismo prega. Quando que não? Hebreus 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, vindo depois disso a justiça de Deus. Existe outra ilustração do inferno em Apocalipse, onde o próprio Jesus dizendo para João em Revelação que o inferno é comparado a um lagar. Vocês sabem o que é um lagar? No Oriente Médio era feito um compartimento quadrado com os pequenos tubos, onde uma pessoa que mexia com vinho, que pisava em uvas, pisava para que o suco delas saísse por aqueles compartimentos. E João diz que o inferno é como o lagar da ira de Deus, onde o próprio Cristo irá pisar, irmãos, nos ímpios, naqueles que rejeitam o Evangelho, onde os pés de bronze de Cristo irão esmagar aqueles que desobedecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho e que não procuram se achegar a Deus. Então o inferno será o completo despejar da ira de Deus. Irmãos, como que nós somos tão negligentes quanto o anúncio do Evangelho? Como que nós podemos ver os nossos familiares e parentes e não falarmos acerca de Cristo? Como que nós podemos viver entre irmãos e parentes e amigos e colegas de trabalho e sabermos dessa verdade e não anunciarmos o Evangelho? De pessoas que estão caminhando a passos largos para esse caminho, para a perdição eterna. E não somente esses. Jesus está dizendo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus tem a ideia aqui também daquelas estradas que eram escuras, porque a ideia aqui basicamente é do banquete. E no Oriente Médio, quando se fazia um banquete, a casa era bem iluminada, também o quintal. E ele estando ali, ele fala para os judeus e para os fariseus que eles serão lançados naquelas trevas. Jesus sempre usou metáfora para isso. Assim como o lugar onde se queimavam os corpos continuamente. Por isso que ele fala que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Sempre usando metáforas, parábolas, para dar descrições desse lugar. Nós não podemos mensurar o que de fato é o inferno, é estar nesse lugar de tormento. Nós não conseguimos.
Porque nós não conseguimos construir em nossa mente o que de fato é isso. Por isso que muitos preferem não crer, como os gnósticos. Por isso que muitos preferem ignorar essa mensagem. Por isso que muitos acham que muitos pregadores estão somente ludibriando, colocando medo, quando que não. É Deus nos alertando. É Deus chamando o seu povo ao arrependimento e fé. E mostrando-nos a direção, mostrando o caminho pela qual nós devemos trilhar. Caminho esse marcado e direcionado por Cristo e pela sua palavra. Serão lançados nas trevas, fora da casa, no lugar de vergonha, na escuridão. Irmãos, o inferno é um lugar de trevas. Vocês lembram das 10 pragas do Egito? E o relato de Moisés diz que a treva era tão grande que ela poderia ser apalpada. Você imagina a treva que não é no inferno? E o interessante é que essas pessoas serão atormentadas não um dia, uma semana, não um mês, não um ano, mas uma eternidade. A Bíblia diz que o Satanás, o falso profeta e a besta serão lançados lá no inferno, e eles serão atormentados para todo sempre. Atormentado fala de tormentos, de tortura. O inferno, irmão, você já pensou, muitos serão glorificados novamente, mas para a perdição, não para o céu. E com esse novo corpo serão castigados eternamente, para todo o sempre. Essa é que é a ideia. Você quando quebra um braço, dói muito. Você quando quebra qualquer membro, ou leva um corte muito profundo, dói muito demais. A gente passa medicamento. Há dores do câncer, irmãos, como a minha sogra sentia, a ponto de querer cortar a própria perna de tanta dor. E você toma morfina, você toma um medicamento pesado para que passe essa dor. E quando você toma, a dor passa. Passa a enxaqueca, passa a dor, vai vendo um alívio com o antídoto do remédio. Mas no inferno não. No inferno não vai ter morfina, não vai ter medicamento, não vai ter nada que poderá tirar a dor, o tormento. Isso é eternamente, porque não deram ouvidos ao Evangelho de Cristo e que rejeitaram o único meio de salvação, que é Cristo. E Ele está dizendo: eis aqui o dia aceitável, eis aqui o dia da salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse mesmo Jesus, que foi humilde de coração, que hoje é o Cordeiro de Deus, Ele virá uma outra vez, mas não como Cordeiro, mas não como advogado, não como defesa. Ele virá contra, Ele virá para condenar, para fazer com que os pecadores sejam literalmente entregues à perdição eterna. Isso para todo sempre, irmãos. Por isso que a proclamação do Evangelho é necessária. Por isso que precisamos gritar nos 4 cantos da cidade, do bairro, da nossa casa, para que as pessoas creiam em Cristo, para que também assim não vão para este lugar terrível. Existe uma pregação de Jonathan Edwards, pregando sobre os pavores do inferno, no século 17. O tema do sermão era pecadores na mão de um Deus irado. E a biografia dele diz que o Espírito Santo revelou e iluminou a mente daquele povo, daquela congregação, que muitos chegaram para Jonathan Edwards na frente do púlpito e diziam: Senhor Edwards, pare de pregar sobre isso, Senhor Edwards, nós não vamos aguentar. E a biografia dizia que muitos se asseguravam nos bancos da igreja, nas colunas, porque achavam que o juízo de Deus já havia chegado, porque achavam que o buraco ia se abrir e eles seriam consumidos. Porque Jonathan Edwards usou o exemplo da aranha, que assim como o homem coloca uma aranha na telha e a sustenta, para que ela seja quebrada facilmente ela será quebrada essa teia, e assim também é Deus irado com pecadores, que está prestes a condená-los e lançá-los na condenação eterna. Que baste que o balance, que ele saia daquilo que Deus ordenou para que andássemos, e assim será perdido eternamente para todo o sempre. Meus irmãos, percebam o risco que a nossa alma está. Perceba
como que nós devemos dar prioridade à nossa alma, a tratarmos a nossa alma, a cuidarmos da nossa alma. Muitas vezes ao pregar eu não estou preocupado, meu irmão, às vezes com a sua enfermidade. Eu não estou preocupado, meu irmão, com o financiamento, ou com a casa, se aprovou o carro. Eu estou preocupado com a sua eternidade. Eu estou preocupado onde que nós iremos passar ao morrermos, ao sairmos desse mundo. E pelas Escrituras só existem dois caminhos: o céu, o reino dos céus, ou o inferno. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade do Senhor que muitos negam e omitem, que muitos não pregam mais hoje, onde temos pregações que são somente como anestesia, que são aplicadas nas pessoas para que elas vão para o inferno mais dormentes, mais suavemente. Pregações que enchem as pessoas com falácias e que as enganam para que elas permaneçam nos seus pecados. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, que para nós a morte é certa. Se tem uma coisa que temos certeza, é isso: de que todos nós um dia iremos morrer, de que todos nós um dia estaremos diante de Deus. E aquele que não se apegou a Cristo, aquele que não se arrependeu dos seus pecados e que não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele será lançado nas trevas exteriores. Jesus faz questão de dizer que ali haverá pranto e ranger de dente. Você sabe qual é o grau de dor para uma pessoa poder ranger o dente? Ou ela está muito irada, ou ela está sentindo muita dor para poder ranger os dentes. E Jesus ilustra basicamente dessa forma: o ranger de dentes que muitos sentirão por abandonar a Deus e serão lançados ali eternamente, onde haverá muito choro e ranger de dentes. Onde você vai estar lá sabendo que a tua própria consciência, você vai perceber que na parábola do Lázaro do Rico, se você for ler depois no capítulo 16 de Lucas, em momento algum ele diz assim para Abraão: me tira daqui, porque eles sabem por que eles estão lá. Existirá alguém que nos acusará naquele dia e nos tornará conscientes do motivo pela qual nós estamos naquele lugar. E isso é a nossa consciência. A nossa consciência fará com que nós saibamos e tenhamos a plena certeza de que nós estávamos ali porque merecemos. Aqueles que estão no céu vão estar lá porque não merecem, mas aqueles que estão no inferno estarão lá porque merecerão, porque rejeitaram o único meio de salvação, a única oferta de salvação. E hoje, irmãos, aqui nós estamos plenamente livres a esse trono, a esse véu que foi rasgado. E ainda hoje podemos assim lidar com a nossa alma, nos achegando ao trono da graça com arrependimento e fé. Deus nos deu acesso pleno ao seu Filho por meio do sacrifício dele. E agora nós podemos ter perdão dos pecados e ir a Ele com arrependimento e fé genuína, para que assim nossos pecados sejam apagados, para que sejamos encontrados naquele último dia fiel ao Senhor, fiel a Deus. Então a minha oração e a minha súplica essa noite, irmãos, é que nós tenhamos mais cautela e mais cuidado com a nossa alma. Como que está a tua alma? Do que está preenchido o teu coração? Onde está o teu coração? Diga-me onde é que ele está, que eu direi onde está o teu Deus. O que reina em nosso coração hoje? Será se de fato é o anseio de ir para o céu? É o anseio de servir a Deus, sabendo que o mundo vai de mal a pior, e de que a única solução para o mundo é Cristo, e de que apesar de vivermos num mundo mau, um mundo emaranhado pelo pecado, um mundo que ama o prazer do pecado, nós devemos viver na contramão disso, irmãos, porque não se compara aquilo que iremos herdar, não é comparável com nada desse mundo, com nada. Aqueles que morrem sem esperança, irmãos, essa é a terrível e pior situação de uma alma: morrer sem esperança, viver sem Deus no mundo e sem esperança, e morrer sem Deus e sem Cristo e ir para o inferno. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra e ilumine a nossa mente, o Espírito de Deus desperte o nosso coração, mexa conosco, para que nós o busquemos, o amemos de todo o nosso coração, com arrependimento e fé.
Que Deus nos ajude, irmãos. Pois eu não posso abrir a sua cabeça, mas se eu pudesse pegar você pelo colarinho, pela blusa, pela camisa e jogar você lá dentro, eu faria. Mas eu não posso. Eu não posso fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus, só a graça soberana de Deus que acomete o nosso coração e que muda a nossa condição e que nos transforma, onde Deus nos aceita como filhos. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Recorra a Deus, recorra a Cristo. Ele é o único meio legítimo pela qual nós possamos alcançar a vida eterna, a salvação da nossa alma. Amém, Amém, meus irmãos? Amém. Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Soberano Deus, Pai Celestial, ó Deus, pecadores que somos, ó Pai, tão indignos do Senhor e da sua graça, tão indignos, ó Pai, merecedores de ser só chamados teu filho, não merecemos. Mas o Senhor é tão amoroso, Pai, tão compassivo, Deus. E nós aqui estamos diante do Senhor, Pai, na tua presença. E rogamos a Ti a tua graça, o teu favor, ó Deus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, pois pecamos contra Ti. Dá-nos a certeza da salvação, a segurança em Cristo. Que o nosso coração se apegue a Ti mais e mais. Que nós não venhamos ser seduzidos pelas coisas do mundo. Oh Deus, mas que nós venhamos ansiar a pureza, ansiar Cristo, viver para a glória de Cristo. Eu te peço, meu Deus, ser conosco, ajuda-nos, abençoe cada um aqui presente, fortalece cada alma aqui presente, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, com a tua graça e fortalece o teu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor com mais um hino. Irmã Maria José, belas palavras de vida. Aliás, 304, a voz do Evangelho. Hino 304. Vamos todos louvar ao Senhor, irmãos?